Continuando na disciplina de ética profissional, transplante. O transplante dos mais diversos órgãos já não constitui novidade. Todos os anos realiza-se a Conferência Internacional de Transplante para serem apresentados e discutidos os últimos resultados. A maioria dos países já tem uma legislação que visa regularizar o transplante. O que diz na legislação brasileira? Um decreto-lei de 10 de agosto de 1968 determina o seguinte sobre o transplante no Brasil. Artigo 1º. A disposição gratuita de uma ou várias partes do corpo post-morte para fins terapêuticos é permitida de forma desta lei. Artigo 3º. A permissão para aproveitamento referido do artigo 1º efetivar-se-á mediante a satisfação de uma das seguintes condições. Quais seriam essas condições? Por manifestação expressa da vontade do disponente. Pela manifestação da vontade através de instrumento público, quando se tratar de disponentes relativamente incapazes ou analfabetos. E pela autorização escrita do cônjuge não separado e, sucessivamente, de descendentes, ascendentes e colaterais ou das corporações religiosas ou civis responsáveis pelo destino dos despojos. Na falta de responsáveis pelo cadáver, a retirada somente poderá ser feita com autorização do diretor da instituição onde ocorre o óbito, sendo ainda necessário essa autorização nas condições dos itens anteriores. Artigo 4º. A retirada e o transplante de tecidos, órgãos e partes de cadáver somente poderá ser realizado por médico de capacidade técnica comprovada em instituições públicas e competentes. Parágrafo único. O transplante somente poderá ser realizado se o paciente não tiver possibilidade alguma de melhora através do tratamento médico ou ação cirúrgica. Aspecto moral. Sob o aspecto moral, o transplante não parecem mais oferecer graves preocupações. Basicamente, acentuam-se os seguintes pontos. Dada a possibilidade de os órgãos poderem ser obtidos de um doador morto, ou seja, aquela pessoa que apresentou morte encefálica. As doações por parte de pessoas vivas só se justifica quando seja o único meio para salvar a vida de outrem. Por exemplo, transplante de rim. Pode ser feito transplantar apenas um dos rins. Se deve, na medida do possível, consultar o doador, ou ao menos, depois da morte, seus familiares. Quando um paciente apresenta a morte cerebral, a família desse paciente deve autorizar esse transplante. Do ponto de vista moral, não se pode a mínima objeção de fazermos a generosa doação dos nossos órgãos para que, após a nossa morte, sejam utilizados em benefício de outra pessoa. Espero vocês no próximo vídeo.